Olá e bem-vindos! Já alguma vez pararam para olhar para um brasão antigo e pensaram o que é que aquilo significa? É que por trás daqueles leões, dos castelos, das cores, existe uma espécie de linguagem secreta. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos decifrar o código da heráldica luso-brasileira e descobrir as histórias de poder, de família e de identidade que ela tem para nos contar. Quer dizer, um leão num escudo, será que é só decoração? E o que é que nos diz, por exemplo, uma coroa com um certo número de torres? Pois estas coisas não são de todo escolhas feitas ao caso. Cada elemento num brasão segue uma gramática visual muito precisa e revela uma história que vai bem para lá do que se vê à primeira vista. Então, o nosso percurso vai ser este. Primeiro vamos tentar perceber o que é que torna a heráldica ibérica tão especial. Depois, mergulhamos nos segredos das famílias, nas chamadas armas do apelido. A seguir vamos decifrar os símbolos das nossas cidades e vilas. E, por fim, vamos ver como é que este legado antigo na verdade continua bem vivo nos nossos dias. Muito bem, vamos lá começar. Primeiro ponto, e isto é essencial, a heráldica em Portugal e no Brasil não é de maneira nenhuma uma cópia do que se fazia em França ou em Inglaterra. Pelo contrário, evoluiu de uma forma muito diferente. E porquê? Porque a própria sociedade era diferente, as prioridades não eram as mesmas. E claro, isso acaba por se refletir diretamente nos símbolos que eram usados. Sabem? Se calhar a melhor forma de pensar nisto é mesmo como se fosse um dialeto. Imaginem que a heráldica europeia é uma língua-mãe. Bem, a versão luso-brasileira tem a sua própria gramática, o seu próprio vocabulário e põe uma ênfase muito particular na identidade da linhagem, da família e da comunidade. É diferente de outras que se ficavam quase só na posse da terra. Ok? Mas então como é que este tal dialeto se manifesta na prática? A resposta, na verdade, começa no coração da sociedade, a família. É precisamente aqui que encontramos a primeira grande diferença da heráldica luso-brasileira. E aqui está a distinção que é absolutamente fundamental. Pensem nisto. Em grande parte da Europa, o brasão pertencia à terra. Era o que se chama uma arma de domínio. Ou seja, quem tinha o castelo tinha o brasão. Simples. Mas em Portugal era diferente. O brasão não pertencia ao castelo, pertencia ao nome da família, ao apelido. Era uma arma de apelido. Isto é importantíssimo porque uma pessoa podia perder tudo, mas a honra do nome e o seu símbolo, isso ficava. E claro, como consequência direta desta mentalidade, surge uma prática que se tornou muito comum. O chamado esquartelamento. Por que é que isto acontece? Bem, o sistema de nomes ibérico, como sabemos, sempre permitiu e até encorajou o uso dos apelidos, tanto do lado do pai como do lado da mãe. E o brasão tinha de refletir isso. Portanto, dividir o escudo era, no fundo, uma forma de honrar e manter viva a memória de todas as linhagens que formavam a identidade de uma pessoa. E esta particularidade ibérica vai ao ponto de influenciar até as regras mais técnicas. Há uma regra de ouro, quase sagrada, na heráldica nunca, mas nunca, colocar metal sobre metal. Ou cor sobre cor. Mas claro, em Portugal tinha de haver uma exceção curiosa. As divisas, ou seja, os lemas das famílias, podem ter letras de ouro sobre uma faixa de prata. E porquê? A justificação é que o lema é considerado algo exterior, um ornamento que está fora do escudo e que, por isso, não faz parte do campo de batalha simbólico. É um pequeno detalhe, mas que mostra bem a flexibilidade e a identidade muito própria deste nosso sistema. Bem, mas a heráldica não serve só para identificar famílias, ela também é fundamental para dar identidade às nossas comunidades. E se a heráldica familiar já tinha as suas regras? A heráldica cívica, aquela que vemos todos os dias nas bandeiras das nossas cidades, evoluiu para um sistema, incrivelmente preciso e super codificado. E aqui o elemento central, o mais importante de todos, é a coroa moral. Esqueçam as coroas dos reis, dos duques, isso é para outra história. Nos brasões das cidades e das vilas, a coroa é uma muralha. É um símbolo do poder cívico da comunidade que se organiza.
E o mais importante, a sua aparência. Não é de todo aleatória. Ela comunica de forma imediata qual é o estatuto daquela localidade. E as regras, como vão ver, são de uma clareza impressionante. O código é muito simples. O estatuto de um lugar define-se pelo número de torres que a coroa tem e pelo metal de que são feitas. É uma hierarquia visual que se percebe num piscar de olhos. Portanto, se virmos 5 torres de ouro, não há margem para dúvidas. Estamos perante o brasão de uma cidade. É o símbolo de estatuto máximo. Na hierarquia municipal. E se em vez disso virmos 4 torres de prata? O código diz-nos sem rodeios que se trata de uma vila. A distinção é imediata, foi mesmo desenhada para ser compreendida por toda a gente. Mas não é só coroa, há mais regras. Por baixo do escudo, por exemplo, é obrigatório haver um listel, que é basicamente aquela faixa de pano onde se lê o nome do município. E muito importante, as figuras que estão dentro do escudo nunca, mas nunca são aleatórias, representam sempre algo importante da história da geografia ou da cultura daquele lugar em específico. Ok? Com tudo isto, é fácil pensar que a heráldica é só uma relíquia do passado, não é? Coisa de museu, mas a verdade é que este sistema de símbolos está muito, muito longe de estar morto. É, sem dúvida, um legado vivo. E o ponto crucial é mesmo este. A linguagem evoluiu, claro, foi sendo codificada, mas o seu propósito fundamental, esse permanece. Dos brasões de famílias nobres, lá nos manuscritos antigos até aos logótipos e bandeiras das nossas autarquias hoje em dia. Este código visual continua a ser uma forma incrivelmente poderosa de comunicar identidade, história e um sentido de pertença. Acho que esta citação resume na perfeição a essência de tudo o que vimos. Não se trata apenas de ter imagens bonitas. Trata-se de condensar a memória coletiva e a honra de uma comunidade inteira ou de uma linhagem em símbolos que perduram no tempo. E assim esta nossa análise termina com um pequeno desafio. Da próxima vez que passarem pela bandeira de uma cidade ou virem um brasão numa fachada antiga, talvez valha a pena parar um segundo. Agora que já conhecem algumas das regras deste código, que histórias é que conseguem decifrar? O que é que esses símbolos nos dizem sobre a identidade daquele lugar? A resposta, garanto que pode ser muito surpreendente.